Como falar também em inglês? Uma palavra em português que vira várias em inglês. Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar que isso não tem nada de complicado. Então, se você quer aprender de uma vez a falar também em inglês, fica comigo porque esse vídeo vai te ajudar muito nessa tarefa. Então, de praxe, já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. E a primeira forma que eu quero te passar de falar também em inglês é a mais conhecida de todas, que é me too. O que significa isso? Eu também. E quando que você vai usar essa expressão? Você vai usar essa expressão para concordar com uma frase que está na afirmativa. Como assim? Então vamos supor que uma pessoa chega para você e fala que gosta de fazer alguma coisa, que geralmente faz alguma coisa, e você concorda com essa afirmação. Você vai pegar e vai falar, eu também. Então, em inglês, isso aí é equivalente a me too. Então, presta atenção nesses exemplos que eu vou colocar aqui para você. Vamos supor que uma pessoa chega e fala assim, I want to go to the movies. E a outra responde, me too. O que está acontecendo aqui? Uma chega e fala, olha, eu quero ir para o cinema. E a pessoa que está ouvindo responde, eu também. Um outro exemplo, he likes to travel every month. Me too. Então, ele gosta de viajar todos os meses. Eu também. Então, nesses exemplos que eu te passei, eu estou passando um cenário onde uma pessoa está fazendo uma afirmação e a outra pessoa que está ouvindo está simplesmente concordando com aquilo, falando que também gosta de fazer alguma coisa, que também faz aquilo que a pessoa está falando. Então, aqui a gente tem uma afirmação e o me too vem como essa ideia de falar eu também concordando com essa afirmação. Mas você também pode concordar com uma negação. Vamos supor que uma pessoa chega e fala que não gosta de fazer alguma coisa, que não tem o hábito de fazer alguma coisa, e você também quer chegar e falar assim, olha, eu também não gosto. Como que você fala isso em inglês? Nesse caso, você não vai utilizar o me too, você vai usar uma outra expressão, que é o me neither. Me neither é equivalente ao me too, só que para situações onde você está concordando com uma negação, uma frase na negação. Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui para você ver na prática como que você pode usar essa expressão. I don't want to go to the movies. Me neither. Então, eu não quero ir para o cinema. Eu também não. Então, repare aqui que eu estou concordando com uma negação. Eu não posso, nesse caso, responder com me too. Eu tenho que usar o me neither. Veja esse próximo exemplo. He doesn't like to travel every month. Me neither. Então, ele não gosta de viajar todos os meses. Eu também não. Então, aqui você pode perceber que eu estou concordando em ambos os casos com uma frase que está na negação. Portanto, nesse caso, você vai ter que usar o me neither. Então, nesses dois primeiros exemplos que eu te passei, utilizando o me too e o me neither, você está respondendo com eu também não, mas de uma maneira direta, é uma resposta curta. E se você quiser responder de uma maneira direta, ao invés de simplesmente falar eu também ou eu também não, você pegar e falar assim, eu também não gosto de fazer tal coisa, eu também não tenho hábito de fazer tal coisa. Ou seja, você não está dando uma resposta direta, curta, você está dando uma resposta, mas ao mesmo tempo você está construindo toda uma frase, toda uma afirmação ou uma negação. Como que você fala isso em inglês? Então, eu vou te passar algumas opções e vou te dar alguns exemplos também. Mas antes eu quero saber de você. Você já conhecia essas duas estruturas, me too e me neither? Porque me too é muito conhecido, muito famoso. O me neither nem tanto. Então muita gente acaba só usando o me too para tudo e nem sempre ele está correto, como a gente viu nos exemplos anteriores. Então comenta aqui para mim embaixo para eu saber se você já conhecia ou não essas duas expressões. Então vamos seguir como que você fala eu também numa frase completa. Então presta atenção nesses exemplos que eu vou te colocar aqui. O primeiro deles, a gente vai utilizar a palavra to sozinha, sem o me too. Simplesmente to no meio da frase, na verdade no final da frase, você vai ver nos exemplos e ela vai estar sozinha. Então, presta atenção nesses exemplos que eu vou te passar. I want to go to the movies too. I like to travel every month too.
Então repare aqui que eu estou falando a frase completa e no final eu estou colocando a palavra to, que na verdade, o que está acontecendo aqui? Eu estou falando, eu também quero ir para o cinema, eu também gosto de viajar todos os meses. E aqui eu quero que você preste atenção numa coisa. No português eu falei, eu também quero, eu também gosto. E no inglês a palavra também, que no caso aqui é o to, está no final da frase. Eu não quero que você se prenda a esses detalhes, eu quero que você entenda que no inglês a gente vai ter essas variações e no português a gente geralmente vai falar de uma maneira, talvez não necessariamente vai estar igual o do inglês. Então, nem sempre as palavras vão estar posicionadas da mesma forma que no português. Então, não se prenda muito com esses detalhes, se prenda em absorver o que aquela palavra significa no inglês. Além disso, tem uma outra palavra que você também pode utilizar no lugar do to no mesmo contexto, que é a palavra as well. É uma palavra que vai ser utilizada no final da frase também e tem a mesma função, o mesmo significado. E aí você pode decidir se você vai usar uma ou outra, mas ambas estão corretas e significam a mesma coisa dentro desse contexto. Então, apesar de serem duas palavras diferentes, você não precisa necessariamente usar as duas. Você pode escolher uma e só usar ela. Falar, olha, eu só quero usar o to no final da frase dentro desse contexto. Tá tudo certo. Só que as pessoas vão falar to, às vezes as pessoas vão falar as well, e você vai ter que conhecer essas duas expressões para entender o que a pessoa está falando. Então, com as well, não muda o cenário. Então, como que ficaria essas frases utilizando essa palavra? I want to go to the movies as well. I like to travel every month as well. Então, aqui você pode perceber que a ideia é exatamente a mesma coisa. Eu gosto de ir para o cinema também. Eu gosto de viajar todos os meses também. Repare que agora eu coloquei o também no final da frase no português. Então, ó, não fica preocupado com esse tipo de coisa, tá? Mas o também tá lá no português, tá no começo, agora no português tá no final. Não pensa no português. Foque a sua atenção no inglês e entenda como que cada palavra no inglês funciona, ao invés de ficar traduzindo tudo na cabeça para ficar uma frase em inglês montada exatamente do jeito que você montaria essa frase se você estivesse falando no português. Não faça essa comparação. Você pode comparar em alguns casos, mas não fique tão preocupado em fazer com que as suas frases no inglês fiquem exatamente iguais àquelas que você originou no português ou que você falaria no português. Além do to e do as well, tem uma outra opção que você também pode utilizar dentro desse mesmo cenário, ou seja, você está falando uma frase completa e você está concordando com alguma coisa, que é a palavra also. Essa eu acredito que você já com certeza ouviu por aí. A palavra also também é bem famosa. E o ponto positivo dela, se a gente for pensar dessa forma, é que você pode utilizar ela no começo da frase, no meio da frase e também no final da frase. Ela é uma palavra bem versátil nesse sentido. Porém, em cada situação, por que você está utilizando ela no começo, no meio ou no final? Porque você está dando ênfases diferentes e contextos diferentes também. Então, não é simplesmente colocar no começo, no final ou no meio da frase por uma questão aleatória. Existe todo um contexto e para cada contexto você vai estar dando uma ênfase em uma certa expressão, em uma certa ideia, e aí é exatamente por isso que a palavra also vai estar posicionada da maneira que ela vai ficar. Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui e contextualizando também para fazer um pouco de sentido. Então, vamos lá. And also, I want to go to the movies. I also want to go to the movies. I want to go to the movies also. Então, qual que é a diferença dessas três frases? A frase é a mesma, só que a gente tem a palavra also posicionada em lugares distintos. Na primeira frase, que você começa com also, geralmente você está falando e você adiciona uma ideia. Por isso que tem esse and antes do also, para dar a ideia de e também, mas poderia ser but also, para dar a ideia de mais também, enfim, mas aí vai depender de cada caso. O que eu quero que você entenda é que quando also vem no começo, geralmente é porque tem um contexto onde a pessoa está falando e ela complementa, ela adiciona uma ideia. Nesse caso, vamos supor que eu estou falando que eu quero fazer uma série de coisas, mas também, ou e também, eu quero ir no cinema.
O segundo caso, que é bem comum, eu diria que o primeiro e o segundo são os mais comuns desses três que eu te passei. No segundo, você está falando que você também quer ir para o cinema. Nesse caso, não necessariamente você está adicionando uma ideia como no primeiro caso, você simplesmente está falando que você também quer ir para o cinema. Seria algo equivalente a você colocar o to ou as well no final, só que você está utilizando a palavra also. E a terceira frase é algo bem semelhante com a segunda, você simplesmente está dando uma ênfase em toda a ideia depois que você já acabou de falar. Então você falou, olha, eu quero ir para o cinema também, é como se você estivesse dando essa ênfase no final da ideia, da frase. E quando você for utilizar a palavra also no meio da frase, eu quero que você preste atenção num detalhe aqui. A palavra also, ela sempre vai estar antes do verbo principal e depois de um verbo auxiliar. Então vamos lá, no exemplo que eu te passei agora, o que eu falei? I also want to go to the movies, ou seja, a palavra also está antes do verbo principal, que é want. E se a gente tiver um verbo auxiliar? Então, nesse exemplo aqui, eu posso falar assim: I can also travel next week. Eu também posso viajar na semana que vem. Então, a palavra also está depois do verbo auxiliar, que no caso aqui é o can, e antes do verbo principal, que é o travel. Então, é nessa posição que você vai utilizar a palavra also quando ela está ali no meio da frase. Beleza, então até aqui o que a gente já viu? A gente viu duas formas de você falar eu também, quando você está concordando e negando numa resposta direta, ou simplesmente eu também, ou nem eu, que seria o me too e o me neither. E a gente viu algumas situações, alguns exemplos onde você pode concordar com uma afirmação, utilizando o to, o as well e o also. Mas e se você quiser negar uma frase completa? Por exemplo, eu também não gosto de fazer tal coisa, eu também não tenho hábito de fazer tal coisa. Ou seja, você não está negando direto numa resposta curta, você está fazendo toda uma frase, construindo toda uma frase, provavelmente dentro de um diálogo, e você está ali pegando, falando que não gosta de algo. Nesses casos, você vai utilizar a palavra either. Então, como que fica na prática? Eu vou colocar alguns exemplos aqui para a gente analisar juntos. I don't want to go to the movies either. I don't like to travel every month either. Então aqui você está falando que você não quer ir para o cinema também, que você não gosta de viajar todos os meses também. Aqui você está concordando com uma negação. Provavelmente uma pessoa falou que não gosta de viajar, não gosta de ir para o cinema, e você está ali concordando com aquela negação, mas fazendo toda uma frase completa, ao invés de simplesmente chegar e falar que não gosta. Ah, eu também não gosto, ponto final. E aí você pode ouvir tanto a palavra either quanto a palavra neither com outra pronúncia, que é a pronúncia either e neither. As duas pronúncias são corretas, tanto either, neither, neither. As duas, vamos falar assim, as quatro nesse caso estão corretas. Eu, pessoalmente, acabo ouvindo mais either e neither, ao invés de neither e either. Mas as duas variações aí estão corretas. Então, se você, de repente, ouvir uma dessas variações, fique tranquilo que todas elas estão corretas. E como eu sempre falo para você em todos os meus vídeos, a melhor forma de você absorver todos os conteúdos em inglês e conseguir entender quando que usa um, quando usa o outro, é através do consumo de conteúdo, que é muito melhor do que você ficar decorando regras. Eu quero que você tenha esse vídeo que eu estou te fazendo como um guia. Então você vai consumir conteúdos em inglês e você provavelmente vai se deparar com todas essas palavras que eu te passei nesse vídeo. E aí você pode ficar com dúvida. Então assista de novo esse vídeo para você clarear suas ideias, mas quando você for consumir conteúdo, é ali que você vai absorver tudo isso aí de verdade. Por quê? Porque você vai se acostumar com todos os usos dessas palavras, e aí você vai perceber que você não vai ficar decorando regra, você vai usar uma outra palavra por hábito. E para te ajudar nessa tarefa de estudar inglês consumindo conteúdos, eu preparei um e-book que é totalmente gratuito, tá no primeiro link da descrição, onde eu te ensino a estudar inglês consumindo conteúdos, utilizando materiais e recursos que você já possui. Então confira o material porque ficou bem legal. E se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou nos seus estudos de alguma maneira, não deixe de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, para te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.